você que acompanha Sete Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com a nossa série especial sobre comunicação estratégica, mais uma vez com o Rodrigo Acapella, ele que é especialista em comunicação, especialista em marketing. Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez aqui a essa série especial sobre comunicação. Que satisfação, meu amigo Erickson e amigos do Notícias Agrícolas. Muito obrigado por mais essa oportunidade da gente falar sobre marketing e comunicação. Muito obrigado. Muito bem, nessa segunda etapa, nesse segundo episódio, nós vamos conversar sobre um assunto simples e ao mesmo tempo complexo, que são os algoritmos da internet e das redes sociais. Vamos entender como funciona cada algoritmo, principalmente nas redes sociais, porque a base da comunicação é a troca de informação entre quem está produzindo, né, a informação e quem está recebendo. A comunicação, né, a teoria da comunicação é essa para qualquer meio de comunicação e na internet não é diferente, por isso existem os algoritmos. Mas vamos lá, Rodrigo, como que funcionam esses algoritmos das redes sociais e da internet? Meu amigo, perfeita a tua análise, precisa, né? Para a gente entender todos esses bastidores das redes sociais e como funcionam os algoritmos, a gente precisa entender as características de cada uma das redes. Então, se a gente for, por exemplo, para o LinkedIn ele é uma rede mais analítica, que permite a divulgação de análises e estudos. E no LinkedIn vai muito bem o antes e o depois. Se a gente for agora para o Instagram, por exemplo, o Instagram é uma rede que permite muito curiosidades, que permite a divulgação em tempo real, que permite você mostrar o que está acontecendo agora de um jeito interativo e curioso. Agora, se a gente for para o YouTube já cai muito bem o passo a passo. Eu tive um vídeo bem interessante no qual a gente compartilhava o passo a passo de criação de tilápia e esse vídeo viralizou no YouTube. Então, o YouTube é uma rede de dicas e orientações com passo a passo. Agora, se a gente for para o Facebook, já é uma rede mais explicativa. Então, o que é, como funciona a criação de tilápia sem você dar o passo a passo, o que é marketing digital, foi um post que eu coloquei no Facebook e que repercutiu muito bem. Então, resumindo, o Instagram é uma rede de curiosidades, o LinkedIn é uma rede de análise, o Facebook é uma rede explicativa e o YouTube já é uma rede de dicas e orientações. Conhecer essas características ajuda com certeza a ter um melhor desempenho nas redes sociais e ajuda a dialogar com os algoritmos, o que é fundamental. Muito bem, a gente vai retomar cada uma dessas redes sociais mais para frente aqui do vídeo. Então, vamos retomar um pouquinho antes, né? Os algoritmos, eles praticamente nasceram junto com a barra de pesquisa do Google, que antes do Google existir, né? Quem é mais antigo aí na internet, que nem a gente, que pegou logo o comecinho, para você descobrir onde estava um site, ou alguém te indicava aquele site, ou você tinha que achar alguma lista dentro da internet, principalmente grandes portais. Aí chegou o Google e com o Google a barra de pesquisa. E cada pesquisa que você fazia no Google, você ia encontrando os sites que você queria. Conforme o tempo foi passando, o Google foi se adaptando ao comportamento das pessoas conforme suas buscas. A base do algoritmo na internet é essa, é uma barra de pesquisa de comportamento das pessoas. Enfim, na semana passada a gente trouxe aqui a pessoa entrando na internet, trazendo aí a sua digitalização da sua empresa. É essencial que a pessoa saiba utilizar os algoritmos dentro do Google, principalmente, antes de falar das redes sociais, porque é a partir do Google que você vai saber o comportamento de quem está acessando o seu site. Ou seja, todo algoritmo precisa ser ativado. E para você ativar o algoritmo Google, você precisa colocar o seu site na internet
indexar ele nos robozinhos de pesquisa do Google e a partir de então você está trocando informações ali. Quão essencial é ter o seu site indexado no Google, meu amigo? Meu amigo, você disse uma palavra que é sensacional, que é a questão do comportamento. Quando eu coloquei as características de cada uma das redes, é porque essas características elas estão focadas em comportamento, né? Então, se você divulga conteúdo de curiosidade no Instagram, mais pessoas tendem a curtir, e com isso o algoritmo vai entender, poxa, esse post é legal, eu vou compartilhar com o maior número de pessoas. No LinkedIn é a mesma coisa. Você compartilhou um estudo, uma análise, mais pessoas comentaram e curtiram, o LinkedIn vai mostrar para mais pessoas também. É basicamente assim que funciona as redes sociais. No Google já é um pouco diferente essa questão de algoritmo. Como que funciona no Google? É a questão da indexação. Quando você faz um conteúdo, você precisa pensar muito como o outro procuraria esse conteúdo. Não é a forma como você acha que é bacana, que é legal escrever um texto, por exemplo, mas como que o outro procuraria um texto. Exemplo, quem vai procurar uma informação vai digitar agrotóxico ou vai digitar defensivo agrícola no Google? Você saber isso é fundamental para indexar melhor o seu conteúdo, para que mais pessoas encontrem o seu conteúdo. E quando você pensa da mesma forma que o usuário, que você opta por priorizar palavras que esse usuário vai digitar no Google e vai encontrar conteúdos, você começa a pensar como esse usuário. E isso é fundamental no Google. O Google vai enxergar isso como uma ação positiva e interessante, porque, na verdade, quando você faz isso, você está ajudando o outro. Você está compartilhando conteúdo interessante para o outro. E isso, dentro de um ciclo de comunicação, é fundamental. É a prestação de serviço, é a ajuda, é o compartilhamento de conteúdo de qualidade e você facilitar o acesso do outro a encontrar informações. Isso no Google é muito positivo e isso nas redes sociais é muito positivo. Resumindo, é você compartilhar o que os outros querem encontrar e facilitar o acesso a esse encontro de informação. Aqui eu só vou complementar, né, um pouquinho, que quando você cria um site, na verdade você está montando uma página, né? E para você montar uma página, você vai montar essa página com texto, foto, vídeo, enfim, e cada um desses pedaços é uma informação que gera na sua página e é uma informação que gera na internet. Enfim, é como a gente explicou logo no começo, a internet, mesmo sendo gigante, ela é um meio de comunicação. E como meio de comunicação, todas as coisas ali geram dados, né? Qualquer coisa que você coloca no seu site, você tem que subir ele para um servidor. Você vai subir uma foto no seu site, primeiro você tem que subir essa foto no servidor, para depois pegar o código do servidor e encaixar no seu site. O vídeo é a mesma coisa, o texto é a mesma coisa. E aí, na verdade, o site vira um grande apanhadão aí de dados montado de uma forma lógica. E cada um desses dados, conforme as pessoas vão pesquisando, vão procurando, existem essas coisas que se chamam as palavras-chave, que foi o que o Rodrigo explicou aqui. As palavras-chave, também conhecidas como tags, né, vão facilitar aí a pesquisa de quem está procurando o seu conteúdo. Mas como você pode ser mais assertivo com esses conteúdos, Rodrigo? Quais são os caminhos para a pessoa perceber que o que ela está produzindo ali no site dela, nesse grande montadão de dados, como que ela percebe que o que ela está fazendo está funcionando ou não? É muito importante, meu amigo, você ter um planejamento e um cronograma de assuntos e temas a serem trabalhados em um blog corporativo ou em um site, né? Se você for, por exemplo, falar sobre café gourmet, né? É muito interessante, primeiro, você explicar o que é café gourmet,
você fazer um outro texto, um paralelo entre um café tradicional e um café gourmet. Depois você pode ir para outros assuntos. Mas é importante você ter isso muito bem estruturado. Diversos tipos de texto sobre um mesmo assunto. E não você esgotar um mesmo assunto em uma página. Não, porque quando você desmembra um assunto em diversos outros textos, isso é muito saudável, isso é muito produtivo dentro daquele ciclo comunicacional de você disponibilizar o melhor conteúdo da melhor forma. Então, quem vai eventualmente procurar café gourmet no Google, vai digitar café gourmet, ou pode digitar cafés especiais, né? Então, de que forma você vai facilitar esse acesso? E isso é fundamental. Além disso, desde o início, você promover no seu site e no seu blog enquetes, pesquisas, você estimular comentários, por exemplo. Às vezes eu entro em sites que os comentários são largados, que ninguém lê, que ninguém agradece, que ninguém comenta. Às vezes eu entro em sites que não tem enquetes, que não tem pesquisas. Isso é fundamental. Você ter uma newsletter também ajuda, porque você vai, com certeza, ter feedbacks de assuntos e de temas. Resumindo, você não constrói um bom site e um bom blog, seja um site corporativo ou não, seja um blog corporativo ou não, independente da plataforma que você vai construir na internet, de site, blogs, entre outras, se você não tiver um diálogo construtivo e natural com o seu público. Desde o início. Ah, Capela, pode demorar para eu ter o primeiro feedback? Sim, pode demorar. Eu estou lembrando agora, meu amigo, quando a gente lançou o site Marketing no Agronegócio, que ficou, meu amigo, sem ninguém dar um comentário, sem ninguém falar nada. Até que um dia eu comecei a receber diversas dicas dos leitores, orientações, dúvidas, perguntas. E aí um dia eu anunciei nas redes sociais que eu iria fazer uma viagem para Portugal, que eu ia atrás de cooperativas, que eu ia conhecer mais sobre como funciona o agronegócio em Portugal. Rapidamente, meu amigo, diversos leitores começaram a mandar mensagem para o site falando: Poxa, Capela, faz especiais, grava vídeos sobre o agronegócio em Portugal. Eu tenho curiosidade, eu tenho vontade de entender como funciona uma cooperativa em Portugal, quais são os bastidores de uma cooperativa. Eu tenho vontade de entender como funciona o marketing. E um dos leitores me deu uma grande sacada, uma grande ideia, falando assim: Capela, visita um supermercado em Portugal e eu quero conhecer como funciona esse supermercado, como são as embalagens FLV. E aí eu fui, meu amigo, sensacional. Eu encontrei tomates e embalagens, e as embalagens elas eram de papelão, os tomates muito bem distribuídos, e aí tinham furos na embalagem. E aí eu fui atrás e eu descobri que esses furos eram por dois motivos. Primeiro, para você condicionar melhor os tomates dentro de uma embalagem. E segundo, quem quisesse sentir o aroma do tomate, estava lá, podia sentir. E o interessante é que na Europa e nos Estados Unidos as pessoas sentem mais os alimentos, cheiram mais os alimentos. O meu grande sonho é que a gente tenha isso um dia aqui no Brasil, meu amigo. É bem isso mesmo, né? Nada mais frustrante para um comunicador do que a falta de um bom feedback ou de uma crítica construtiva. Eu sei bem como é que é isso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui as nossas experiências, né? Muito bem. Iniciamos o nosso site, temos aí
os nossos muitos dados, as nossas muitas ações de comunicação, como o Rodrigo bem explicou, né? Toda comunicação ela começa partilhada e você precisa ser muito bem organizado para isso. Inclusive, esse vai ser o assunto do próximo programa. Então, fique ligado, continue conosco para saber como é que você organiza a sua comunicação. E agora a gente vai, de fato, ver os prós e contras de cada uma das redes sociais. O Rodrigo Capello, no começo, aqui, ele citou algumas, talvez a gente extrapole aqui e traga outras redes sociais. Mas vamos uma por uma. Prós e contras, vamos para as mais usuais primeiro. Facebook. O Facebook, ele é uma rede muito explicativa e ele tem um público muito abrangente, né? No agronegócio, por exemplo, o Facebook ele é muito utilizado por produtores rurais, normalmente pequenos e médios produtores rurais, normalmente, né? Os grandes produtores rurais, pelo que eu venho percebendo, né? E as cooperativas também, eles têm optado o LinkedIn. Então, o Facebook é mais pequenos e médios produtores rurais que tem diversas características e diversas vontades e desejos dentro das redes sociais, né? Eu lembro, por exemplo, que eu postei um vídeo falando sobre pimentão, né? Uma entrevista que eu fiz, um conteúdo muito interativo, falando sobre diversas espécies de pimentões. E aí, um comentário me chamou muito a atenção. Poxa, Capela, eu achei que você ia falar sobre pragas em pimentões e não explicar cada um dos tipos, né? Então, quando eu falo em comentários, nem todos os comentários são, obviamente, positivos, né? Às vezes a pessoa vai elogiar um conteúdo, às vezes vai falar, poxa, eu fiquei frustrado, eu achei que era um outro tipo de conteúdo. Então, o Facebook, ele tem um público muito diverso, né? Para você conseguir contemplar todo esse público, você precisa de uma comunicação com uma comunicação intensiva, né? E um dos grandes desafios, por conta de tempo, por conta de calendário e por conta de ações que são executadas, é você ter um tempo para você conseguir fazer uma comunicação tão intensiva no Facebook. No caso dos pimentões, por exemplo, eu teria que falar quais são os tipos de pimentões, dicas de manejo, eu teria que falar sobre pragas também, entre diversos outros temas muito bem explicados. Lembrando que o Facebook é uma rede explicativa, não é um passo a passo de como fazer um manejo, mas qual é a importância do manejo, de que forma o manejo incide futuramente num ótimo cultivo, quais são as técnicas disponíveis e explicar cada uma dessas técnicas, né? Agora, se eu fosse fazer um passo a passo de cada uma das técnicas, eu já optaria por utilizar um YouTube, por exemplo. Então, o grande desafio do Facebook é essa comunicação intensiva, pensando que cada assunto tem um grande desdobramento, meu amigo. Eu pensando no Facebook, né, vale sempre lembrar que existe um fatorzinho chamado Mark Zuckerberg. Nem todo mundo gosta dele, tem algumas empresas que estão boicotando, mas enfim, isso acho que não vem ao caso, né? Isso não influencia tanto. Você acha? Na verdade, algumas marcas estão boicotando algumas redes sociais, né? Por conta de alguns acontecimentos envolvendo certo tipo de conteúdo que, na opinião das marcas, as redes sociais deveriam ter um maior controle sobre esse tipo de conteúdo, né? O que algumas pessoas costumam colocar como um conteúdo de ódio ou que propague de alguma forma um certo ódio. E também muitas marcas e pessoas falam que as redes sociais deveriam ter aí
um maior combate em relação às fake news também, né? Então é basicamente esse tipo de conteúdo e as fake news, né? Então por isso que há um certo boicote de algumas marcas em postar conteúdo, outras em propagar o conteúdo através de impulsionamentos, né? E quando a gente fala em impulsionamento, a gente fala em você patrocinar uma mensagem para que ela tenha um maior alcance, né? Porque você tem o alcance orgânico, natural. Então eu compartilhei no meu Facebook, o Erickson pode receber a minha mensagem e falar, poxa, é do Capela, eu conheço o Capela, e ele curtir, comentar. Ok, mas e se naquele momento o Erickson não está lá no Facebook? Se eu faço o impulsionamento, né? Aí já vai ser uma outra distribuição desse conteúdo. E se o Erickson entrar em um outro momento, ele vai poder receber a mensagem do Capela patrocinada, né? Através da minha fanpage, que seria a minha página profissional no Facebook, né? Então, na verdade, meu amigo, esse boicote que ocorre, ele sim, ele acaba interferindo em algumas ações nas redes sociais, mas se a gente for olhar, tem um lado muito positivo que as marcas e muitas pessoas estão obrigando as redes sociais a repensarem diversas abordagens, diversos mecanismos e diversas estruturas. E esse debate constante, esse pensamento constante, acaba sendo muito natural em todas as esferas. Legal, legal. Isso também vai servir de debate para um próximo episódio, que é que os algoritmos eles estão sempre se modificando, se atualizando. Realmente eles acompanham o comportamento das pessoas, então você tem que estar sempre antenado. Não pode. É o que a gente falou no nosso primeiro episódio também. Não pode levar o que a gente está falando aqui como uma verdade absoluta ou como Sim, um prego na areia. Não, não é assim. A gente tem que estar sempre se atualizando na comunicação e por isso que é tão importante ter sempre um consultor de comunicação, ou uma assessoria de imprensa, ou uma mídia aí perto de você para ir te dando esses parâmetros. Vamos para o próximo, LinkedIn, que você comentou, prós e contras. meu amigo, e complementando o que você colocou muito bem, a gente passa dicas e orientações, né? Quem está nos acompanhando agora é a melhor pessoa para enxergar e para filtrar. Olha, o que o Capela disse é bom, é aplicável no meu dia a dia ou não. Olha, o que o Erickson disse é legal, eu vou colocar em uso ou não, ou eu vou guardar para colocar em um outro momento. A gente está aqui somente compartilhando dicas, orientações, batendo um papo muito bacana sobre marketing e comunicação no agronegócio. E quem está do outro lado assistindo a gente é que tem aí, com certeza, maiores condições de julgar se o que a gente está falando faz sentido para a propriedade dele, para o negócio dele, né? A gente está aqui somente fazendo aí dicas e sugestões. Agora, indo para o LinkedIn ele já é uma rede mais analítica, né? Que ele permite o passo, que ele permite a comparação, né? Que ele permite você ter o passo inicial e o passo final de uma ação. Então, como que era o solo antes e como o solo está agora após você fazer uma correção no solo, né? O antes e o depois do solo, né? Você pode colocar o início de um plantio, né? Você começou a plantar, por exemplo, batata. Qual é o start zero de uma plantação de batata e qual é o start final de uma plantação de batata? Isso é muito bacana. Você pode colocar uma foto da sua propriedade antes do cultivo ou depois do cultivo. Você pode colocar uma foto quando você começa a colheita e depois da colheita. Você pode colocar o que me agrada muito, uma comparação safra a safra, a safra anterior e a safra atual.
Então, e permite muito isso o LinkedIn, né? Então, um dos pontos muito positivos é que no LinkedIn você vai ter uma troca de experiência com cooperativas, com produtores rurais, né? Com grandes produtores rurais, alguns médios também estão no LinkedIn. Isso eu falo de uma forma geral. A gente tem alguns pequenos produtores também de agricultura familiar no LinkedIn, mas quando eu traço o perfil é de uma forma geral, né? Então você consegue trocar muitas experiências com cooperativas. Um outro ponto interessante é que no LinkedIn você consegue trocar experiências com varejistas também. Muitos varejistas estão no LinkedIn também. Então, um ponto positivo é muito essa troca de experiências embasadas em estudos, análises e comparativos que com certeza vão contribuir para um rico aprendizado. Agora, sim, nós temos, como em todas as redes sociais, pontos negativos e positivos, né? Um ponto negativo no LinkedIn, por exemplo, é a questão da gente ter vídeos muito longos, né? Às vezes eu me deparo com vídeos intermináveis, né? E um ponto interessante é que às vezes a gente faz vídeos de 1 minuto e vídeo de 1 minuto já resolve, né? Para você ter, por exemplo, um vídeo longo, um vídeo muito comprido, você precisa ter aí um conteúdo muito diversificado. Você pode, por exemplo, optar por divulgar a temática em trechos, né? E de repente fazer diversos vídeos. Mas um conselho é você optar por não fazer vídeos tão longos, tão repetitivos. E infelizmente muitas vezes eu encontro vídeos longos e repetitivos que já poderiam ser terminados, mas você percebe que a pessoa se empolgou e acabou sendo muito repetitiva. O LinkedIn é burocrático, né? Esses vídeos é a famosa reunião que poderia ter sido um e-mail. No LinkedIn atualmente acho que é a rede social que eu mais gosto, né? Exatamente por ser burocrática, né? Lá as coisas funcionam de forma muito orgânica. Você entra em contato com executivos, com empresários. Muito difícil encontrar uma pessoa que está ali para ficar passando meme, ficar passando essas piadinhas de internet e tal. E os dados do LinkedIn, eles são bastante exatos. Se você tem uma página, né, no LinkedIn, você vai ver que os views que você tem são realmente pessoas que tiveram ali vendo, não tem bot, né? Esse é um assunto também que a gente vai abordar depois. Não tem bot, não tem tantos perfis falsos, pelo menos por enquanto, né? Vamos ver até quando a gente vai ter essa vantagem aí. E outra vantagem que eu vejo é que lá não é tão bem explorado pelas empresas. Acho que tem muita coisa ali que ainda pode ser bem explorada. Aliás, o LinkedIn é uma coisa que eu, pessoalmente, é uma rede social que eu apostaria fortemente para entrar com conteúdos empresariais. Muito bem, vamos para o próximo, YouTube. O que você Meu, diz do YouTube? meu amigo, e complementando o que você colocou do LinkedIn, concordo plenamente contigo. O LinkedIn pode ser melhor explorado. Eu acredito que ainda não é, porque muitas empresas e pessoas enxergam o LinkedIn como uma plataforma de currículo, somente de currículo, o que, na minha opinião, não está em sinergia com a realidade. Por quê? Na realidade, o LinkedIn ele é uma rede bem estruturada, bem interessante, como você colocou muito bem, uma rede precisa em termos de avaliação e análise de dados, e Só isso é bem lembrando aqui, interessante. não sei se você lembra, Rodrigo, mas o primeiro contato que eu tive com você foi via LinkedIn. É Nos verdade. vídeos que você colocava lá, 1 ano e meio atrás, é uma história que eu vou contar também depois, mas foi no LinkedIn. As pessoas às vezes estranham que eu adiciono um monte de gente no LinkedIn, e isso não é normal no LinkedIn, né? Você ficar adicionando quem você não conhece, mas eu adiciono realmente para ver
que as pessoas estão fazendo e falar, opa, aqui tem uma pauta, opa, aqui tem uma pessoa legal para trazer aqui para o Notícias, enfim. Foi lá que a gente se conheceu. É verdade, meu amigo, ótimo momento, é verdade. Bem lembrado, bem lembrado. E obrigado por lembrar e por trazer aí essa alegria, com certeza. O LinkedIn, sim, ele é uma rede que vai evoluir bastante ainda e vai evoluir muito dentro do agronegócio, né? Quando eu falo que o LinkedIn ele está sendo utilizado muito por cooperativas, por grandes produtores rurais e por varejistas, eu não estou falando em nenhum momento que não há espaço para pequenos e médios produtores no LinkedIn. Claro que há. E eles serão muito bem-vindos, serão muito bem recebidos. Mas há uma resistência ainda em se olhar para o LinkedIn e falar: eu não estou procurando emprego, o que que eu vou fazer lá? Por que que eu vou entrar lá? Eu vou preencher meu currículo? Por que que eu vou disponibilizar? Calma! A minha dica é: entre e experimente o LinkedIn que você vai se encantar, assim como o Erickson se encantou, assim como eu me encantei com o LinkedIn, com certeza você vai se encantar. Agora, indo pro YouTube, o YouTube, ele é muito uma rede de passo a passo, né? Então você pode colocar lá vídeos sobre correção de solo, né? Antes até, vídeos sobre análise de solo. Passo a passo, como funciona uma análise de solo, por exemplo? Vai estar lá no YouTube. Isso não teria muito espaço no Facebook e no LinkedIn, mas no YouTube, perfeito. Fez análise de solo. Próximo passo é você pensar na questão da correção do solo, né? Então, passo a passo, qual é e como faz a correção do solo, né? O que ocorre muito, infelizmente, é que no agronegócio muitas pessoas acabam aproveitando a análise de solo da safra anterior, né? Então, você pode, por exemplo, fazer um vídeo no YouTube falando sobre passo a passo como aproveitar a análise de solo de uma safra anterior pode prejudicar sua colheita futuramente. Dá o passo a passo, né? Então, no YouTube, você não necessariamente precisa só colocar coisas boas, mas você pode colocar situações ruins como um alerta para quem está te acompanhando e como uma boa prestação de serviço e como um conteúdo de qualidade. Então, um ponto positivo do YouTube é justamente essa sinergia, essa situação de você conseguir colocar um passo a passo, passar uma orientação mais aplicável neste exato momento. Agora, eu destacaria como um ponto ruim no YouTube a questão da gente ter muita propaganda, né? Então, por exemplo, eu quero divulgar esse tablet, então eu começo a falar das características do tablet e pronto. Não! Por que que eu não pego, por exemplo, esse tablet e começo a fazer um passo a passo? Olha, para ligar você precisa apertar aqui, depois você tem esses recursos, esses aplicativos que são ótimos no agronegócio. Eu começar a mostrar passo a passo a importância de ter um tablet e não somente de querer vender o produto. E às vezes eu entro no YouTube, eu vejo muitas empresas de agronegócio, infelizmente, preocupadas em vender um produto no YouTube em vez de ensinar. O YouTube é uma rede de ensinamento. E a dica que eu dou para quem está no YouTube, né, eu que venho da área de audiovisual, é que tudo que você faz para o YouTube é uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo. Tudo que você faz no YouTube tem que ser propriedade intelectual sua, tá, pessoal? O vídeo que você faz tem que ser seu. A música que você a música que você insere no vídeo tem que ser sua ou você tem que ter autorização por escrito, tá? Não vai pegar uma música da internet aí, de um artista famoso, colocar no seu vídeo, que você vai tomar um strike, seu vídeo vai sair do ar, seu canal vai se perder para sempre. Se você vai colocar uma arte, né, uma arte de uma vinheta, tal, né, aqueles gráficos, faça o gráfico também, não pegue ou compre um gráfico pronto, mas não pegue de alguém que disponibilizou esse gráfico sem autorização dessa pessoa, que vai acontecer a mesma coisa. Se essa pessoa vê,
ela vai te dar o strike, você perde o vídeo, perde o canal. Enfim, tudo no YouTube tem que ser seu ou tem que ser autorizado. Vale esse alerta aí para você que vai colocar o vídeo no YouTube aí. Ótimas observações, meu amigo. É exatamente isso. É você ter cuidado e você ter cautela com o que você compartilha. Por isso, você tem um planejamento colocando conteúdo, se vai ter vinheta, se vai ter música, o que vai ter no seu vídeo, né? Você estruturar muito bem um roteiro, isso é fundamental. Se vai ter música, se vai ter vinheta, se vai ter slide, se vai ter gráfico, a estruturação de um roteiro faz total diferença para você ter um vídeo aí que viralize no YouTube. Agora vamos para o último aqui, que o nosso vídeo vai ficar longo, igual esses vídeos do LinkedIn que você comentou aí. Instagram. Instagram, o que você me diz? Vamos lá. O Instagram, ele é uma rede de bastidores, de curiosidade, de tempo real, né? Vou começar pelo ponto negativo, né? Algo que tem me incomodado muito no Instagram são perfis que compartilham por compartilhar qualquer tipo de conteúdo porque acreditam que precisam compartilhar alguma coisa, né? E não, você não necessariamente precisa postar todo dia no Instagram. Você não precisa fazer stories todo dia no Instagram, né? Mas você precisa sim ter uma frequência, né, com conteúdo de qualidade. Eu vejo perfis às vezes que compartilham 10, 15 posts no mesmo dia e no dia seguinte não compartilha nada. Parece que ele é tudo ou nada. Então eu vou colocar tudo porque depois eu não vou ter tempo de compartilhar. Calma. Coloque um por dia com cautela e veja se você realmente precisa compartilhar aquele post, precisa compartilhar aquele conteúdo, faça uma análise, faça uma autocrítica, né? Isso é importante para uma rede como o Instagram, onde a gente tem diversos tipos de público e diversos tipos de conteúdo. Mas o principal ponto positivo, meu amigo, do Instagram, na minha opinião, é a sinergia, é a conectividade, né? Então, outro dia, por exemplo, eu abri uma caixa de perguntas no Instagram e eu comecei a receber perguntas que eu não imaginava que eu ia receber. As pessoas queriam saber a minha idade, queriam saber se eu era zootecnista, queriam saber se eu era agrônomo, é, e outras até queriam roubar o meu chapéu, mas eu acho que isso não vem ao caso. Ah, você tem Mas chapéu de graça. Você colocou o 3D lá, todo mundo tem seu chapéu agora. Mas o pessoal não se contenta, eles querem esse daqui, meu amigo. E aí, poxa, por que que as pessoas querem saber se eu sou zootecnista e se eu sou agrônomo? Isso é muito legal, você ter esse feedback, você saber o que os outros realmente querem saber. Eu acho que o Instagram é a rede onde você tem esse feedback mais rápido, de uma forma mais intensa. No LinkedIn, no YouTube, no Facebook, você tem o feedback, você tem o retorno. Só que eu acho que no Instagram esse retorno é mais em tempo real, é no agora, pela própria característica da rede. Então, eu acho que o ponto positivo no Instagram é essa troca com o teu seguidor, com quem te acompanha mais rapidamente. Tanto é pela própria experiência aqui do programa, né? A gente começou o programa semana passada, mas antes de começar o programa, a gente anunciou o primeiro episódio. A gente colocou em todas as redes sociais, no meu caso, o primeiro retorno veio do Instagram. Mas, enfim, para vocês verem como é realmente rápido, não é conversinha, é onde as pessoas realmente interagem com mais agilidade. Mas tem duas pequenas coisas que me irritam no Instagram, acho que das redes sociais que a gente falou aqui é a que eu menos me identifico, principalmente porque tem muito perfil falso. Existia um tempo atrás, não sei se ainda é assim, pessoas que compravam seguidores, então tem muito bot, né, no Instagram, tem muito perfil falso, que são esses perfis que ficam spamando informações, né, ficam flodando ali, principalmente a sua mensagem direta, né, que é a mensagem pessoal, que só você vê,
Isso me irrita um pouquinho. E o segundo fato é que se você não está naquele momento no Instagram, né? Por exemplo, o Rodrigo fez uma live aí com o Matheus Solano recentemente. Quem não está ali no momento ou até 24 horas, esse material, se você não salvou, né, Rodrigo, em alguma outra plataforma, paciência, né? Quem viu, viu, quem não viu. É a tal da exclusividade. Não sei se é bem um contra, mas enfim, é uma coisa que eu também não me pega. Mas enfim, opiniões, né? Aí é uma característica da própria rede, né? É, eu acredito nesse sentido que o LinkedIn ele tenha uma navegabilidade melhor, porque eu acho que no LinkedIn as informações estão melhor organizadas, né? Então, por exemplo, você tem um recurso muito interessante que é o LinkedIn Pulse, né? Que é onde você pode publicar artigos. E se você for lá em atividades, os seus artigos eles estão separados um a um na parte artigos, né? Aí, se você fez publicações, vai estar lá em publicações. As suas atividades, que é você curtiu, comentou, fez um agradecimento em algum sentido, está lá em atividades. Então, eu acho que é muito isso que você está falando, né, meu amigo, da organização da informação e do LinkedIn, por exemplo, ter uma navegabilidade melhor das pessoas encontrarem melhor as informações, né? Tem mais uma coisa no Instagram que sempre acontece. Se você for pesquisar qualquer coisa no Instagram, qualquer coisa, procura pasto, você vai achar coisa que você não quer. Vai por mim. Tem sempre uma blogueirinha, ou uma menina do Instagram, ou algum rapaz do Instagram você vai achar uma foto dessa pessoa no meio do pasto lá, com pouca roupa. Vamos dizer assim. É uma Aí outra não coisa que eu fica também. condizente, né, meu amigo? Não fica condizente com a palavra-chave, com a proposta, né? Imagino, por exemplo, quem queira um conteúdo técnico sobre pasto, o que vai encontrar, então. E é incrível, é toda a palavra. Mas, enfim, eu acho que também não vem bem ao caso, é só uma coisa que eu queria trazer aqui. Bom, tem outras redes sociais, não vai dar tempo, talvez a gente traga num outro episódio, numa segunda temporada. Tem Twitter, tem o tal do TikTok aí. Sim. WhatsApp é rede social, tá? WhatsApp é importante. E tem outros aí que a gente poderia abordar, mas enfim, nosso tempo aqui já está em 50 minutos, acho que já ficou bem explicadinho, já deu para entender como se posicionar aí nas redes sociais, nas principais, pelo menos. Rodrigo Capella, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco nessa série de debates sobre comunicação estratégica. Meu amigo, eu que te agradeço, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer a gente falar sobre LinkedIn, Facebook, da gente falar sobre as redes sociais. Eu acho que é muito importante isso. E fico muito contente do agro utilizar cada vez mais as redes sociais, do agro conhecer cada vez mais as redes sociais e conhecer cada vez mais os recursos digitais. Isso é muito importante para a gente fortalecer o nosso segmento e para a gente conhecer realmente quem atua dentro do agronegócio. As redes sociais são uma excelente ferramenta de pesquisa, como você colocou muito bem, né? Muito se conhece pelas redes sociais, pessoas conhecem pessoas pelas redes sociais, então sim, participe desse mundo das redes sociais que com certeza aí você só tem a ganhar. Lembrando que toda essa conversa nossa, né, começou a partir da publicação de um livro novo do Rodrigo, então ficou o convite aqui na descrição dessa entrevista vai ter um link direcionado para o livro dele, um livro gratuito, você pode fazer o download aí, é rapidinho, você faz um cadastrinho no site dele, você recebe o livro por e-mail, e aí você fica antenado com mais dicas aí de comunicação, marketing, principalmente vendas. Então, semana que vem estaremos de volta e o assunto da semana que vem é CRM, pipeline e funil de vendas. Então, já marca aí no seu caderninho, na sua agendinha.
ou no seu CRM, no seu CRM, você que usa, né? Que é a sua agendinha aí, para não perder o próximo programa. Muito bem, pessoal. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, né? Aproveitando aqui esse debate, compartilhe, né, esse assunto, né, essas informações com seus colegas, ative aí os algoritmos da sua rede social para trazer mais pessoas para esse conteúdo aqui. Eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias Agrícolas. Até semana que vem. Um abraço.